Olá, meu nome é Patrícia, sou acadêmica do 7º período de Pedagogia. Vou falar um pouco sobre a minha vivência nesse estágio. O estágio supervisionado é o primeiro contato que o aluno-professor tem com o seu futuro campo de atuação. Nas aulas de estágio supervisionado, tive a oportunidade de produzir 2 vídeos. O primeiro falando sobre figuras planas do Tangram, para crianças do 3º ano do ensino fundamental. Tive a ideia de identificar e comparar figuras planas, percebendo as suas semelhanças e diferenças, numa aula explicando sobre as figuras geométricas e como podemos usar o Tangram, que é um antigo quebra-cabeça chinês. Então, a gente usou ele como facilitador da aprendizagem das figuras geométricas em matemática. Após a história do quebra-cabeças e explicação dos nomes das formas, consegui fazer 3 exercícios para poder aprender um pouco mais sobre o assunto. Foi proposto uma exposição com os trabalhos efetuados pelos alunos como fechamento da aula. O segundo vídeo, já ainda imerso no meio do Tangram, pude observar o uso dele também nas aulas de português. Então, eu desenvolvi uma atividade do uso do Tangram para a confecção de 12 peças para a nossa história do gato xadrez, da autora Bia Vilela. É uma história, então, cheia de rimas e palavras para as crianças associarem com outras palavras. Desenvolvimento de atividades com rimas e o fechamento foi feito um cartaz com todos os gatos, refazendo a história com outras rimas. Então, a gente sempre se depara com insegurança e o receio de não conseguir desenvolver um bom trabalho em sala de aula. A gente teme não conseguir dominar a sala de aula, não saber todo o conteúdo no nosso caso, então é por estágio online, né? Então, a gente não teve a oportunidade de ir para a sala de aula ainda. A gente somente gravou vídeos com aulas para os alunos acompanharem pelo YouTube. Então, com o passar do tempo, começamos a nos ver, então, como professores, né? Essas mudanças vão ocorrendo após toda a leitura que a gente tem, as discussões, relatos de alguns colegas que já dão aula, né? Os docentes que atuam na área do ensino da matemática, em maioria, em sala de aula, apenas utilizam ferramentas tradicionais de ensino, quadro, livro didático, slides. Então, essas ferramentas, embora eficazes, são limitadas para a construção total do aprendizado da matemática, pois os discentes não conseguem associar o que é aprendido ao seu cotidiano, além das aulas se tornarem repetitivas e nada atrativas. É preciso que os docentes de matemática busquem, então, alternativas didáticas e atrativas para ensinar de forma clara e incentivar a participação ativa dos estudantes no processo de ensino e aprendizagem. Esse trabalho, então, teve como objetivo demonstrar a importância da utilização do Tangram, que consiste em um jogo matemático que pode auxiliar bastante na exposição prática dos conteúdos da geometria plana, trazendo uma alternativa bem lúdica. Então, eu busquei abordar de forma detalhada uma opção dinâmica e atrativa para buscar a participação ativa dos alunos e assim tornar o aprendizado da matemática muito mais prazeroso em sala de aula. A gente pode comprovar a eficácia do Tangram na utilização de jogo Tangram como ferramenta didática no ensino da matemática, podendo sim ser utilizado em sala de aula como uma forma atrativa de abordar os conteúdos da disciplina. Então, a gente traz uma experiência prazerosa ao aluno e estimula o raciocínio lógico de uma forma diversificada. O uso de materiais manipuláveis facilita a interação entre a teoria e a prática. A aula, então, torna-se muito mais produtiva e proporciona aos alunos um nível bem elevado de aprendizagem e um maior desenvolvimento cognitivo. Então, tornando a matemática lúdica e bem mais interessante durante as aulas. Que a gente possa usar o Tangram e que ele sirva como inspiração para professores utilizarem mais jogos e outras ferramentas também didáticas durante suas aulas de matemática, para assim a gente fornecer um ensino lúdico e um desenvolvimento prático dos nossos alunos.
a matemática mais atrativa para os estudantes, estimulando a participação deles e proporcionando um aprendizado bem mais prazeroso e de qualidade.